Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo, e é um bate-papo, sobre a Palavra de Deus, tá certo? Eu ainda estou fora de casa ainda, estou me arranjando para poder gravar, procurando um cantinho para gravar, né? E achei esse cantinho aqui, que é uma sacada. Depois eu vou mostrar a vocês. É uma sacada. E aqui nós vamos gravar e nós vamos conversar um pouco. Tá bom? Tá bom, meus amados, meus queridos irmãos e amigos que admiram o nosso canal. Olha, se tratando de últimos dias, Se tratando de últimos dias, dos acontecimentos que estão acontecendo, tá? Não estão acontecendo só em termos de nações, não. Questão de guerras, rumores de guerra, não. Em todas as camadas sociais, nós vemos o prenúncio da vinda de Jesus. E muitos comportamentos também entre o povo surgiriam nesses tempos. Eu quero ler com os irmãos aqui para a gente conversar um pouco de maneira mais pausada, Porque às vezes na igreja nós ensinamos, mas devido ao tempo que é curto, em torno de 1h30 de ensino, não conseguimos falar o todo que precisa ser falado. Porque você precisa ensinar para a criança, ali naquele momento, em algumas igrejas, separam as crianças para uma sala especial e deixa ali os adolescentes até os adultos, os adolescentes e os adultos, adolescentes, jovens, meia-idade, os mais velhos, juntos. Tá. Então a gente precisa falar de uma maneira mais ponderada, para poder conseguir atingir todos os níveis de faixa etária. Tem os adolescentes que não conhecem a vida, tem os jovens que ainda estão por buscar, E os que casaram, os de meia idade, todos esses têm pela faixa etária que tem uma maneira de compreender diferente uma das outras aquilo que se passa. E isso eu falo com muita propriedade, porque acompanho pessoas há muitos anos. Meus queridos, mas voltando aqui, diante de tudo que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo, é importante que nós possamos conversar um pouco mais ao pé do ouvido, certo? Precisamos conversar e procurar entender o que está acontecendo, tanto entre os homens, as nações, tanto no sistema, onde está inserido o nosso planeta, que daqui a pouco vai acontecer o ápice final, que é a vinda de Cristo. Mas como é que nós estamos para poder receber a sua vinda? O que estamos fazendo enquanto ele não vem? Como está o nosso comportamento? Estamos respeitando a Deus mesmo? Estamos cumprindo as suas ordenanças? Esse é um tema muito debatido atualmente, e sempre que se debate nesse tema de obediência aos preceitos, à doutrina, sempre se pende para o lado, do gosto e da escolha do ser humano. E Deus não é evidenciado da maneira que deveria ser evidenciado. Vamos ler um pouco? É uma leitura muito difícil de ser lida nos últimos tempos. Essa leitura aqui é uma leitura que quase não se lê, quase não se explora. Porque essa leitura, ela vai atingir aqui muitos pontos que muitos querem evitar. Olha só. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo.
segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo. Perdão. Capítulo 3, eu vou ler apenas até o verso 5, tá? A minha versão da Bíblia é João Ferreira de Almeida, corrigida, tá? Corrigida. Então eu gosto dessa versão aqui, porque algumas versões tiram a característica do texto ao mudar algumas palavras. Fica atento nisso. Diz assim, capítulo 3 de 2 Timóteo, do verso 1 a 5, diz assim, eu vou ler pausadamente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Gravou? Outros 2. Porque haverá homens, quando a Bíblia se refere a homens, é tanto homem e mulher, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, estamos vendo? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Gravou? Verso 5 para fechar aqui, para nós conversarmos. Tendo a aparência de piedade, sou santo, né? Mas negando a eficácia dela, destes, a palavra de Deus aqui nos orienta. Afasta-te. Tá. Vamos conversar. Pessoal, meus queridos irmãos e amigos que nos admiram, antes de eu entrar nesse assunto, eu irei fazer uma breve observação. Quero falar no linguajar simples. Esses dias até eu recebi uma mensagem de áudio de um irmão que é de uma outra igreja, me agradecendo por usar palavras simples, para poder as pessoas simples compreender. Então veja bem, quero falar de maneiras simples aqui, para que você possa compreender. Mas antes disso eu quero evidenciar algumas coisas para poder eu conseguir falar aquilo que preciso falar. Presta atenção. Eu sou um profissional da área técnica. Trabalhei e ainda trabalho na indústria. Trabalhei um período pela CLT. O que é CLT? CLT é aqueles que são contratados de carteira assinada. Certo? E de uns anos para cá, né, desde 2002, eu tenho a minha própria empresa de prestação de serviço. Parei ela um período e em 2015 voltei a funcionar lá novamente. Olha só, eu sou da área técnica, sou um profissional de nível técnico, tá? Formado na área de energia, de eletricidade. Então trabalhei dentro de empresas e mesmo sendo um empregado dentro de empresas e mesmo trabalhando também com a minha própria empresa, muitos profissionais que estão trabalhando hoje em algumas empresas, tanto dentro do estado onde eu moro, que é o estado do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, hoje eu estou no distrito de Gironda, né, que é onde eu moro, resido e sigo a igreja ali. Sigo com os irmãos na igreja de Gironda. Então, boa parte dos profissionais que trabalharam, e algumas empresas que estão trabalhando hoje, alguns deles nem sabem que eu participei da seleção para que ele pudesse ser ingressado naquela determinada empresa. Muitos profissionais de algumas empresas na minha região e fora do estado
eles, estou falando isso aqui, mas não vou aprofundar mais nesse ponto. Muitos deles estão trabalhando hoje devido à nossa observação. E até mesmo hoje, eu não trabalhando como empregado, né, de CLT, trabalhando como terceirizado, algum empresário me liga e pergunta: Marcos, tem um rapaz aqui, ele é da empresa, ele quer entrar aqui na profissão, você conhece ele? Compreendeu? Eu digo: conheço sim. E eu posso contratar ele? Você garante ele? Alguns, eu falei: olha, a gente não pode garantir a pessoa 100%, mas dá a ele uma chance. Ele é uma pessoa proativa, uma pessoa que luta, trabalhador. E assim, muitos profissionais na região onde eu trabalho, onde eu moro, ou fora, são contratados. Algumas empresas me ligam e perguntam sobre aquele profissional. Eu digo: não, pode contratar, é um profissional, só que você tem um pouco de paciência com ele no início, né? E assim, as empresas fazem isso. Além das empresas fazerem isso, elas pedem o currículo da pessoa. Esse currículo para que a pessoa possa ser analisada. E geralmente, quando se pede o currículo de uma pessoa, pede dela lá quais os últimos empregos que ela trabalhou, porque essas empresas vão ligar para saber: olha, tem um profissional aqui, trabalhou com vocês aí, nós estamos pretendendo contratar ele, como ele é. Entendeu? Um erro que muitas lideranças de igrejas cometem, claro, eu estou falando porque eu também sou líder, eu sou dirigente de uma congregação, mas um dos erros que muitos líderes cometem, um deles é a falta de diálogo com outro líder, é a falta de diálogo com outro pastor, certo? Esse é um dos erros cometidos por lideranças. Deus vai resolver isso lá em cima depois. Outro erro que os líderes cometem, né, que as empresas estão à frente, são o erro pela falta de diálogo, não emitir uma carta, né, para a outra igreja, da onde saiu aquele membro, e perguntar: olha, nós temos um membro aqui chamado cicrano ou cicrana de tal. Nós estamos enviando aos senhores uma carta porque ele veio aqui na intenção de se filiar conosco e nós precisamos saber como que esse membro ele era aí. Se ele participava se ele era um oficial, um ministro, um líder, como que ele era nos cultos, se ele ia nos cultos, se ele não ia, como que era o comportamento desse crente aí na igreja do Senhor, né? Feita essa pergunta, agora a igreja a qual aquele membro está indo ia ter o histórico daquele membro, seja ele homem, mulher, ou jovem, ou adolescente. É isso que as empresas fazem, porque elas não contratam profissionais que dão trabalho em outro lugar. Então, as igrejas deveriam, né, os líderes, conversar um pouco mais. Por isso que nós temos hoje uma igreja numerosa, eu já até gravei um vídeo sobre isso, uma igreja numerosa, mas em parte ela está enferma. Por que ela está enferma? Parte dessa igreja está enferma. Porque muitos crentes estão migrando de uma igreja para outra, né? Não assumem, não dialogam, não conversam e vivem migrando de uma igreja para outra, né? Às vezes não se desfilia daquela igreja de onde ele está, migra para outra igreja, segue, a outra igreja aceita, não conhece o histórico daquele crente e a igreja fica enferma. E ao ficar enferma, a igreja perde, né, aquela essência de conquistar novos crentes.
por causa de escândalos, de problemas. Então, as lideranças deveriam ter um pouquinho de carinho nessa questão. Na hora de receber um membro, procurar saber quem esse membro era, aonde ele veio, quais os motivos que levaram ele a sair. E esses motivos seriam confrontados com a resposta do pastor, do dirigente daquela determinada igreja para a qual aquele membro saiu. Porque isso seria um trabalho diferenciado, né? Para nós podermos orientar até esse crente, que talvez esse crente, ele é crente, mas ele não gosta de orientação. Ele é crente, mas ele não gosta de ser incomodado, né? Então, hoje nós estamos num tempo em que procura se atender mais à vontade da pessoa do que à vontade de Deus. Você lembra lá do capítulo 5, do início do Atos dos Apóstolos, não sei se é capítulo 5, quando acontece aquele episódio de Ananias e Safira? Alguns julgam que Ananias e Safira morreram por causa do dinheiro. Não foi. Não foi por causa do dinheiro. Ananias e Safira, eles perderam a vida por causa da mentira. Pedro fala para Ananias: por que deixou Satanás encher teu coração e mentistes ao Espírito Santo? Então, tanto Ananias quanto a sua esposa, vieram a óbito por causa da mentira. Mentir ao Espírito Santo. Há um Espírito que consegue ver o nosso íntimo, consegue ver aquilo que nós estamos intentando dentro do nosso coração. Então, Ananias e Safira, eles pereceram. Pode ler o texto que você vai compreender. Se alguém está ensinando de outra forma, tem que se desconfiar. Não é verdade? Alguns pegam o texto e ficam presos no valor que os dois combinaram de falar, né? Mas não. A sentença daqueles dois, né? Até hoje, você lê um versículo daquele, conversar sobre aquele determinado assunto do jeito que nós estamos hoje, alguns crentes vão até achar ridículo a atitude de Pedro. Só que Pedro não estava sozinho. Não. Pedro falou ainda: por que você mentiu ao Espírito Santo? Você mentiu para o Espírito Santo. Então hoje muitos crentes mentem para o Espírito Santo e enganam o homem, que somos nós. Se alguém chegar e disser, olha, né? Então tem todas essas coisas. As lideranças deveriam conversar mais. Ao receber um membro, deveria perguntar à liderança de onde saiu sobre esse membro, né? Como que ele era, se ele era, como que ele se comportava lá. E aí vai ter um histórico sobre esse membro, porque até para poder agir e ajudar esse membro. Não é pelo fato de envergonhar o membro. Tem muita coisa que sabemos que está guardado com a gente. Sim, pelo fato de saber como lidar com esse membro. As empresas fazem isso para saber o que vai lidar com esse profissional. Seria um profissional que falta serviço. Seria um profissional que não tem zelo pela sua profissão. Seria um profissional que chega atrasado. Seria um profissional que não atende o chamado. Então, esse profissional, ele não é um profissional que aquela empresa quer. Compreendeu? Voltando aqui no texto, eu acredito que não... Voltando no texto aqui... Deixa eu atender uma pessoa aqui, já volto.